Deus ele tem falado muito forte ao coração da igreja nas últimas semanas. Deus ele tem falado poderosamente através da sua palavra nos últimos cultos de celebração, nos últimos cultos fé. Quem tem participado, quem não tem faltado, queridos, eu creio que tem sido abençoado poderosamente. E eu quero dizer que isso é só o começo. Deus tem muitas coisas abençoadas e poderosas para te entregar no ano de 2022. E se você já começou a ser abençoado, deixa eu te dizer, isso é só o começo no nome de Jesus. Se ainda algo não começou a acontecer na tua vida, eu profetizo, continua firme, porque Deus, Ele vai começar a manifestar com coisas grandes, com coisas novas, no nome de Jesus, e todos verão e saberão que Ele é contigo, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga eu recebo, ela vai se cumprir no nome de Jesus. Queridos, nessa noite, eu quero dar continuidade, na verdade, naquilo que foi ministrado terça-feira passada, uma palavra poderosa, qual a pastora Elisângela trouxe, esteve ministrando no nosso coração. E o tema dessa noite eu fiz questão de trazer o mesmo tema, porque eu creio que assim como Deus falou na terça-feira passada no culto fé através dessa palavra, Deus ele vai falar novamente no nome de Jesus. É uma palavra forte, uma palavra poderosa, mas eu creio que se a igreja entender, você que está aqui nessa noite, você entender aquilo que Deus está falando com você, aquilo que o Espírito Santo está ministrando, a sua vida não vai ser mais a mesma. E eu coloquei como tema, no mover das águas que o milagre acontece, amém? Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, no mover das águas que o milagre acontece. Olhe para outra pessoa e diga assim, no mover das águas que o milagre acontece. Diga assim agora para você mesmo, no mover das águas que o milagre acontece. Diga, essa é a noite da minha vida. Diga, eu não vou sair daqui sem a minha bênção, sem o meu milagre. Eu creio, queridos, meu coração está cheio de expectativa, meu coração está pegando fogo. Eu creio no nome de Jesus. Se você entender, colocar em prática, agir a tua fé nessa noite, queridos, no nome de Jesus, aquilo que você tem pedido para Deus, aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, Deus não só vai fazer, mas Ele vai fazer muito mais no nome de Jesus. Você sabe o que você precisa, sim ou não? Você sabe o que você tem clamado e tem pedido a Deus, sim ou não? Então se prepare. É no mover das águas que o milagre acontece. Quero usar o mesmo texto como base da ministração dessa noite, que está lá em João, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 4, a primeira parte aqui. Lá fala a respeito da cura de um paralítico. O versículo 1 começa dizendo, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão do que igreja? De enfermos, diga assim, enfermos. Então havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse as águas, porquanto o anjo descia em certo tempo. Outras bíblias falam que descia de tempo em tempo, agitando estas águas. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Versículo 4 novamente. Aqueles enfermos que estavam naquele lugar, aqueles cegos, coxos, paralíticos, doentes que estavam ali, o versículo 4 fala que eles estavam esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia de tempo em tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estivesse. Glória a Deus. Nós acabamos de ler aqui na Bíblia que em Jerusalém havia um tanque chamado Betesda, queridos, e que no mover das águas daquele tanque, aquele que entrasse naquele tanque, no agitar das águas, no movimento daquelas águas, fala que esta pessoa que tinha qualquer tipo de doença, que tinha qualquer tipo de enfermidade, diz que ela era curada instantaneamente. Nós vemos que a Bíblia fala que anjos desciam de tempo em tempo e agitava aquelas águas. E aquele que entrasse primeiro, aquele que corresse primeiro em direção àquele tanque, entrasse naquele tanque, era curado instantaneamente da sua enfermidade,
da sua doença, daquele mal que ele estava carregando talvez por muitos tempos, muitos anos. Então nós vemos aqui que havia esse tanque, e aquela pessoa era curada instantaneamente. E a Bíblia fala que o quê? Que havia uma multidão de enfermos, uma multidão de cegos, uma multidão de coxos, uma multidão de paralíticos, uma multidão de doentes, uma multidão de pessoas, esperando o quê? Esperando o movimento daquelas águas, esperando o anjo descer e agitar aquelas águas, para que eles tivessem a oportunidade de se lançar e mergulhar naquele tanque e receber a sua cura e receber o seu milagre, queridos. Eu creio que assim como havia uma multidão naquele lugar, de coxos, de doentes, de paralíticos, de pessoas que estavam precisando receber um milagre que vinha direto do trono de Deus, eu creio que aqui nessa noite há uma multidão de pessoas precisando e necessitando de um milagre. Talvez não é numa área da enfermidade, mas talvez você que está aqui nessa noite, você precisa de um milagre no seu casamento, você precisa de um milagre na tua vida financeira, você precisa de um milagre na tua vida familiar. E ali fala que havia uma multidão de pessoas que estavam precisando viver um milagre de Deus. Quantos aqui precisam viver o milagre de Deus? Diga amém. Não, quantos aqui precisam viver o milagre de Deus? Diga amém. Diga aleluia. Eu creio e profetizo no nome de Jesus que essa é a noite da sua vida, que você não vai sair daqui como você chegou, como você entrou, mas assim como esses que se lançavam no tanque quando as águas eram agitadas, eram curados, sarados, assim Deus vai fazer na tua vida nessa noite, no nome de Jesus. E nós vemos aqui, no contexto dessa passagem bíblica, nós vemos ali que fala em especial de um homem que ele estava paralítico havia 38 anos. No contexto disso tudo que nós lemos, nós começamos no versículo 1, agora nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. No contexto dessa passagem bíblica, fala em especial de um homem que estava paralítico há 38 anos, ou seja, uma vida inteira. Ele não andava, não tinha movimento nas suas pernas, ele estava enfermo. E a Bíblia destaca este homem aqui, queridos. Nós vamos ler aqui, no versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, queridos. Não era 38 dias não, 38 semanas, era 38 anos que a Bíblia fala que ele estava enfermo. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E respondeu este homem: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha naquele tanque no momento que as águas são agitadas, pois enquanto eu estou indo em direção, quando eu consigo uma ajuda, quando uma alma piedosa decide me ajudar, e eu estou indo em direção àquele tanque, outro vem antes de mim, e entra antes de mim ali, e recebe a sua cura, recebe o seu milagre, e eu nunca consigo, Deus. Ele fala isso para o Senhor, fala isso para Jesus. Jesus sabia o que ele precisava, mas Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Aí ele relata o que acontecia com ele, sempre, de tempo em tempo, quando o anjo descia e agitava as águas. Ele fala: toda vez que eu vou, vai um na minha frente, antes de mim entra nas águas, recebe a sua cura, recebe o seu milagre, e eu continuo nesta vida. Então lhe disse Jesus: levanta-te e toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o seu leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Querido, sabe por que eu dividi em duas partes? Nós poderíamos ler tudo, do 1 ao 8, ao 9, mas eu fiz questão porque até o versículo 4 fala que havia uma multidão de enfermos, de doentes, de pessoas que precisavam do milagre. Só que o milagre só acontecia quando as águas eram agitadas, quando o anjo vinha e agitava aquelas águas. Essa era a forma daquele povo receber a bênção e o milagre. Mas no versículo 5 nós vemos que Jesus estava passando por ali, e ele vê este homem, e ele sabe que havia muito tempo que este homem estava enfermo, estava com essa paralisia nas pernas e não andava, e pergunta para ele: você quer ser curado? E este paralítico vai e relata para ele: claro que eu quero, mas há muito tempo eu tento entrar no tanque, mas quando eu estou chegando lá, vem outro na minha frente,
pula no tanque, entra nas águas, recebe a bênção, o milagre, mas eu não consigo. Sabe o interessante do texto que nós acabamos de ler? É que o homem, este paralítico, ele não precisou entrar naquele tanque para ser curado. Assim como nós lemos aqui, Jesus passa perto dele e ministra a cura sobre a vida dele, e ele é sarado na hora. Ele é sarado instantaneamente. Nós vemos na parte 1 até o versículo 4 que as pessoas tinham que entrar naquele tanque para receber a bênção e o milagre. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Mas do 5 a 8 nós vemos que esse paralítico, para ele receber a bênção, o milagre de Deus, não precisou ele entrar naquele tanque. Jesus passando perto dele, diz que ministrou a cura sobre a vida dele, e ele foi curado na hora. Ele tomou o leito dele, levantou e andou, queridos. Jesus ministrou a cura sobre a vida dele, mas Deus teve que ver ele tendo atitude para depois fazer alguma coisa. Como assim, pastor? Deus teve que ver ele. Jesus perguntou o que para ele? Você quer ser curado? Antes de ele dizer que sim, o que ele disse? Senhor, todas as vezes que eu peço ajuda, é difícil de aparecer alguém para me ajudar nesse momento, porque eu não consigo andar, 38 anos que eu não ando. Mas toda vez que aparece uma pessoa para me ajudar, para me colocar naquele tanque, quando as águas são agitadas, vem outro antes de mim, mergulha, é curado, recebe a bênção e eu não recebo. Mas eu estou tentando, e eu não desisti até hoje. E eu creio, eu acredito que o milagre na vida deste homem só se manifestou porque ele não desistiu. Porque todas as vezes ele continuava tentando, mesmo com as dificuldades dele, com as limitações dele, ele estava tentando ali. E eu creio que dentro do coração dele, na fé que tinha no coração dele, ele fala: uma hora eu vou conseguir, uma hora eu vou entrar naquele tanque. Tanto é que quando Jesus aparece, quando Jesus passa perto dele, não precisou nem entrar no tanque, bastou ele dizer: Deus, eu quero ser curado, eu creio no nome de Jesus. Se você agir a tua fé nessa noite, Jesus está passeando no nosso meio. Eu não sei o que você precisa, queridos, por mais que pareça impossível, por mais que talvez homens ministraram sobre a tua vida, o médico disse que não tem mais jeito, que é impossível, você vai ter que fazer cirurgia, que o seu caso não tem mais jeito, talvez seu casamento acabou. Eu profetizo no nome de Jesus, se você crer nessa noite, o milagre vai acontecer, o milagre vai se manifestar na sua vida, na tua casa e na tua família. Quando você recebe essa palavra, diga: eu recebo. Deus teve que ver ele tendo atitude para depois fazer alguma coisa. Entenda nessa noite, o céu junto com os anjos de Deus estão se movendo ao seu favor. O céu junto com os anjos de Deus nessa noite está movendo ao seu favor. Eu acho que você não entendeu. O céu junto com os anjos de Deus está se movendo ao seu favor nessa noite. A Bíblia fala que o impossível para os homens é possível para Deus. Mas Deus precisa do quê? Precisa que você faça algo para Ele manifestar na sua vida com aquilo que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas Deus, Ele sabe o que você precisa. E Ele precisa que você faça algo nesta noite. Só de você ter saído da tua casa, chegado do teu trabalho e estar aqui nessa noite, glória a Deus por isso. Você já andou metade do caminho, mas Deus precisa que você faça algo para que Ele manifeste com algo na tua vida que você precisa, queridos. O que você precisa entender nessa noite é que Deus, Ele não opera milagres, assim como foi ministrado semana passada. Deus, Ele não opera milagres em nada que está parado. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, Deus, Ele não opera milagres em nada que está parado. Assim como a pastora disse semana passada, o que? Que água parada dá bicho, que água parada ela apodrece, água parada dá dengue, sim ou não? Água parada, se ela ficar parada ali por muito tempo, seja numa vasilha, seja no lugar que for, ela começa a dar mau cheiro, sim ou não? Começa a esverdear, começa a apodrecer, queridos. O que Deus quer que nós entendamos nessa noite, que é através dessa palavra, é que as águas representam o que? Ação. Águas representa movimento, águas representa atitude. Se você quer viver o melhor de Deus, se você quer deixar de viver uma vida de miséria, se você quer deixar de viver uma vida de humilhação, se você quer
que Deus mude a sua vida de hoje por diante, se você quer prosperar, eu não sei o que você precisa, se você quer que Ele mude a tua vida, você vai ter que ter outro tipo de postura, você vai ter que começar a tomar algumas atitudes, porque eu creio que dessa forma, Deus Ele vai te abençoar nessa noite. Então o que Deus quer que nós entendamos através dessa palavra nessa noite, é que as águas que nós estamos falando nessa palavra, ela representa o que? Ação, movimento e atitude. E é quando se movimentamos, é quando nós tomamos atitudes e se levantamos, é que nós tocamos o coração de Deus. Você quer tocar o coração de Deus? Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, não se conforme, não aceite aquilo que o diabo, que o inferno impôs sobre a tua vida, sobre o seu relacionamento, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, sobre a tua empresa. Não aceite isso, se levante e vai para cima, enfrente as circunstâncias, porque Deus é contigo, e isso toca o coração de Deus, queridos. Hoje eu caminho em direção ao meu milagre, em direção àquilo que eu tenho sonhado, àquilo que eu tenho planejado, porque eu tenho certeza que Deus vai manifestar com o milagre, e não importa quão grande seja o gigante que se levanta diante de mim, eu sei que ele vai cair, porque Deus é comigo, assim como foi com Davi. Se o inimigo se levanta na minha vida, eu sei que por 7 caminhos ele vai fugir no nome de Jesus, porque eu tenho essa certeza, porque Deus me prometeu, Deus disse que seria comigo, e Ele é comigo, queridos. Pode levantar a luta que for, mas muitos talvez a luta se levanta, a coisa começa a arrochar, a pessoa ela desanima, a pessoa ela já não consegue mais orar, não consegue mais sonhar, não consegue mais planejar, já fica trancada em quarto, em lugares escuros, é sono 24 horas por dia, quer dormir, a pessoa não consegue ter mais ânimo. Mas o que toca o coração de Deus é ver um homem e uma mulher que tem ação, que se movimenta, que tem atitude independente das circunstâncias. Porque a própria Bíblia fala que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós iríamos e nós vamos vencer todas elas, porque Ele é conosco, Deus é contigo. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, Deus Ele é contigo. Olhe para outra pessoa e diga assim, Deus é contigo. Queridos, não importa a luta. Nessa noite eu não estou aqui para trazer nada novo sobre a tua vida. Deus Ele tem algo novo para você. Quem recebe essa palavra, digo recebo. Deus Ele tem algo novo para você, mas eu não estou aqui para trazer nada novo para você nessa noite, queridos. Na verdade, eu estou aqui para te lembrar daquilo que você não pode esquecer. Eu estou aqui nessa noite para te lembrar, através da palavra, e trazer ao seu coração aquilo que te dá esperança. Nós tivemos uma palavra poderosa no penúltimo culto domingo, no culto de celebração com o apóstolo. No último domingo, outro culto abençoado e poderoso. Domingo, terça-feira, estamos tendo o quê? Palavras poderosas. Domingo a apóstola ministrou e ela falou uma chave poderosa ali. Talvez você está passando por uma grande luta, talvez você está passando por uma grande adversidade, e talvez você não fala, mas no seu pensamento, talvez você tenha pensado com você aí, no seu banco agora onde você está sentado, falar isso é fácil, mas ele não está na minha pele, ele não está passando e vivendo o que eu estou passando, eu vou desistir mesmo, meu esposo não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, minha esposa não tem mais jeito, meu Deus do céu, eu vou desistir, eu vou parar. A apóstola disse o que no domingo? Que você pode ter até motivos para desistir. Talvez aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, é um motivo para você parar. Você já tentou tantas vezes e nada acontece. Talvez isso é um motivo para você parar e desistir. Mas a chave de sabedoria, quem participou do culto do domingo, eu creio que foi abençoado, edificado poderosamente, porque eu fui, e eu já ministrei isso sobre a vida de muitas pessoas nessa semana. Porque você pode ter até motivos para desistir, mas isso não te dá o direito de desistir. Há promessas de Deus sobre a tua vida. Você pode ter 1000 motivos para desistir dessa noite, de não querer mais o seu casamento, de não querer mais lutar pela sua família, de não querer lutar mais pela sua própria vida. Você pode ter 1000 motivos, mas isso não te dá o direito de você desistir.
Domingo retrasado, o apóstolo ministrou uma palavra poderosa. Você pode estar passando por a maior crise da sua vida, seja a área que for, mas não está tudo acabado, queridos. Jesus, ele foi crucificado, ele foi humilhado, o inferno achou que havia vencido ele, mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Talvez Satanás tenha ministrado sobre a tua vida, na tua mente, no teu coração, que está tudo acabado, mas domingo retrasado foi ministrado uma palavra forte, com um tema poderoso. Não está tudo acabado. Está passando pela crise, Deus está te aperfeiçoando, Deus está te lapidando, e deixa eu te dizer, isso é só o começo de coisas grandes, que Deus vai manifestar daqui para o final do ano na tua vida, no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga eu recebo. Olha para quem está lá, diga o inferno está furioso. Digo, ele não quer que você ouça essa palavra, mas olhe para quem está lá, diga assim, ó, não está tudo acabado. Ei, não é o seu fim. Diga para essa pessoa, não é o seu fim. Aleluia. A apóstola ministrou domingo um tema poderoso. Não fuja do seu propósito. Deus, ele te criou com um propósito, queridos, para povoar o céu, para saquear o inferno, para ganhar muitas almas. Assim como a apóstola disse, Deus, ele te criou com muitos propósitos, e um dos propósitos de Deus é que você venha viver uma vida de conquista, uma vida de milagres, uma vida bem sucedida, e você não pode fugir do seu propósito. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, ó, não fuja do seu propósito. Você tem que entender e colocar em prática aquilo que tem sido ministrado neste altar, queridos. Porque eu falo com toda a convicção, eu tenho visto isso. Aqueles que têm colocado em prática aquilo que tem sido ministrado neste altar, estão vivendo o sobrenatural de Deus. Pode procurar saber, queridos, muitos que estão seguindo à risca aquilo que é ministrado aqui, porque é a palavra. Não somos nós, é o Espírito Santo de Deus que está ministrando cura, que está dando direções. É o Espírito Santo. Deus tem mudado histórias, Deus tem mudado sorte de pessoas neste lugar. Deus tem levantado empresários, homens e mulheres de negócio. Deus está manifestando com muitos milagres, porque para homens, para médicos, era impossível. Mas só que nós temos crido que isso é só o começo, só a gota daquilo que Deus, ele tem para manifestar neste lugar. Olhe para quem está do seu lado novamente e diga, não fuja do seu propósito. Diga, Deus te criou para você ter e viver uma vida de conquista. Quem recebe, diga eu recebo. Deus, ele não manifesta em nada que está parado, queridos. Você que está esperando o seu milagre chegar, se você não se movimentar, se você não tomar atitudes, se você não tomar uma posição, nada vai acontecer. E você vai continuar chorando pelos cantos. Você vai continuar o quê? Choramingando pelos cantos. Vai continuar murmurando contra Deus. Mas que vida é essa que eu vivo? Deus se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de você. Só está precisando você se levantar e tomar uma atitude para Ele te abençoar. Eu estive no aconselhamento essa semana, e ali eu disse que muitas vezes a fama da CACL é que aqui só fala de bênção, só fala de milagre, só fala de bênção. Eu falei, e é verdade. Nós pregamos bênção, pregamos milagre, nós falamos que Deus vai fazer, que Deus vai prosperar. Mas uma coisa o povo não pode falar, que nós falamos apenas isso. Nós falamos que Deus vai fazer porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Como eu disse, Deus criou eu e você com um propósito, para nós termos uma vida de sucesso, uma vida de conquista. Para comermos, vestirmos, andarmos, morarmos no melhor dessa terra. E Deus vai manifestar isso na sua vida, no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra de recebo, vai se cumprir. Nós pregamos, continuamos pregando e vamos pregar até que Ele volte isso. Porque é a unção que há sobre a CACL, uma unção de conquista. E nós não podemos deixar de falar isso. Mas só que aqui nós mostramos também, para que você venha viver tudo isso em Deus, você tem que pagar o preço. Você tem que cumprir os princípios de Deus. Não é de qualquer maneira. Ah, só prega a bênção, só prega a bênção. Nós não só pregamos bênção aqui, nós mostramos o caminho que tem que ser trilhado para que você venha viver o milagre, para que você venha viver a vida de conquista. E aqueles, como eu disse, estão seguindo a risca. Deus está abençoando, Deus, Ele está prosperando. Então se você não tomar posição, se você não tomar atitude,
Se você não se movimentar, você vai vir terça após terça, domingo após domingo, e nada vai acontecer, porque o céu, Deus junto com os anjos, que move as águas, está esperando você ir em direção a estas águas, para manifestar com milagres grandiosos sobre a tua vida, casa e família. Porque Deus, Ele opera através do movimento que você faz em direção ao seu milagre. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ó, Deus, Ele opera através do movimento que você faz em direção ao seu milagre. Agora aqui, queridos, é algo forte. A pastora disse algo interessante no culto passado. Ela disse o quê? Que tem muitas pessoas que estão esperando uma porta de emprego se abrir, mas estão esperando essa porta de emprego se abrir, sentadas num sofá na frente de uma televisão, assistindo televisão o dia todo, assistindo só aquilo que não acrescenta em nada na sua vida, assistindo só o que não presta, assistindo só coisas que estão trazendo uma adição para a sua casa, família e casamento. É o que eu disse agora, nós pregamos bênção e milagre sim, mas aqui nós ensinamos o caminho que você tem que trilhar para viver o milagre. Aqui tem palavra, queridos. Aqui neste altar tem profeta que ensina a palavra, que não é oba-oba não. Você vai viver o milagre de Deus na sua vida, mas se você cumprir os princípios, se você for para cima, se você agir a tua fé. Mas assim como a pastora disse, tem muitos que estão desempregados há tanto tempo e fala, Deus vai me abençoar, Deus vai abrir uma porta de emprego, Deus vai abrir uma porta de trabalho, mas está de segunda a segunda, sentado no sofá, quase que 24 horas, na frente de uma televisão. Só não dá 24 horas porque tem as 8 horas ou 12 que a bonita tem que dormir, descansar, a beleza. Mas se não tivesse, era 24 horas, na frente da televisão, assistindo coisas que não edificam a sua vida em nada, que não acrescentem nada em sua vida, assistindo coisas que não prestam, que ferem a palavra, que saem fora dos princípios de Deus, assistindo coisas que estão trazendo maldição para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Muitos casamentos estão acabando, sabe por quê? Porque falta a sabedoria das esposas, coloca o esposo na frente da televisão para assistir coisas pervertidas, novelas, programas que muitas vezes levam o esposo a pecar. O esposo a mesma coisa, mas só que quer ser abençoado. A pessoa, ela não move uma palha, ela não se levanta para entregar um currículo, queridos. E hoje às vezes até mais fácil, que currículo hoje é enviado por e-mail, né? Hoje a maioria do pessoal manda por e-mail. Antigamente ia na empresa, com o currículo lá, preenchia a caneta, né? Aquele que tinha letra feia ali já era meio caminho andado, aquele que tinha a letra bonita já era meio caminho andado também. Mas hoje, manda por computador, por e-mail. Mas a pessoa, ela não move uma palha, não se levanta para entregar um currículo, para bater na porta das empresas. Ei, estou precisando de trabalho, tem uma porta de emprego aberta para mim, estou precisando trabalhar, eu faço qualquer coisa. Não faz isso não. Mas ele ou ela quer que Deus abra uma porta de emprego para ela. Tem como Deus manifestar com milagre na vida dessa pessoa nesta área? Sim ou não, igreja? Seja sincero, sim ou não? Queridos, quero contar rapidamente, 2008, quando eu cheguei na CACL, eu era um cara que eu não parava emprego nenhum. E tem motivos para eu não parar emprego, porque eu também dava só mim nas empresas, sabe, não trabalhava, não era legal. E chegava o tempo do contrato, acabava o contrato, o primeiro que era cortado é aqueles que não batiam no perfil da empresa. Só que a Gigi nasceu em 2007 e eu tive que amadurecer, eu tive que mudar as minhas atitudes. E eu lembro quando eu cheguei em 2008 na CACL, queridos, eu lembro que eu estava trabalhando na Conscap. Eu não sei se a empresa existe na cidade ainda, mas é uma construtora. E eu ali estava de servente, entrei de servente, eu falei, tem que trabalhar. E eu comecei, falei, Deus, me abençoa, abre uma porta de emprego para mim. Não, o Senhor abriu, eu vou trabalhar. E eu lembro que Deus abriu uma porta de emprego ali, e eu fui trabalhar. E eu lembro que estava sendo construído aqueles predinhos pequenos lá no Nova York, perto do UML. E eu lembro que entrava às 7 horas da manhã. Então tinha que entrar um pouco mais cedo, quem quisesse tomar café, comer um pão, tomar um leite, chegar mais cedo para dar tempo de picar o cartão ali e começar no horário certo do trabalho. E eu lembro que todos os dias que eu entrava, ao invés de eu ir lá tomar o café, eu cheguei na CACL numa terça-feira, no dia 8 de maio, queridos. Ficou gravado no meu coração, porque Deus começou a mudar a minha história nessa data, quando eu cheguei neste lugar. E ali eu fui na fé,
porque o apóstolo tinha ministrado uma palavra, e eu na fé, Deus vai me honrar, Deus vai me abrir uma porta. Eu tinha deixado alguns currículos numa empresa que administra condomínios na cidade, mas só que eu estava de servente ali construindo esse prédio, como servente ajudante de um pedreiro. E eu lembro que todos os dias, entrava às 7, ao invés de eu ir tomar café, tomar um leite, comer um pão, eu corria lá no último andar, porque eu estava trabalhando no... É térreo que fala? É o último andar, lá no teto mesmo da construção. Como? Na cobertura. Eu estava lá e eu lembro que eu subia lá em cima. As pessoas não entendiam. Só que eu pegava e subia. E eu ia lá bem na beirada. E tinha um prédio de esquina, um edifício, na Capistrano de Abreu, número 1. Que é bem de esquina, na rua do ML. E ali eu estendia as minhas mãos todos os dias. Foram 20 dias fazendo isso. Os dias que eu ia trabalhar eu fazia isso. Eu falava, Deus, abençoa aquele lugar para me trabalhar, naquela guarita. Naquela portaria, era toda fumê ela. Fala, Deus abençoa, abre aquela porta de emprego para mim. Abre aquela porta, Senhor. E às vezes meio-dia ali, quando eu voltava do almoço, esperando o pedreiro vir, eu olhava aquele sol quente, rachando na minha cabeça, queridos. E eu ali falava, Deus abre aquela porta, porque eu via tudo fechadinho. Eu falei lá, o cara está no ar-condicionado, ele está no bem bom lá. Deus, eu também quero. E eu profetizava que eles foram 20 dias. No 21º, até parece Daniel, foi no 21º dia. Eu acho que eu persisti, o anjo ali estava com a bênção e o inimigo travando. Mas, queridos, no 21º dia, eu lembro que eu recebi uma ligação. Foi no culto de terça-feira. Creio que o apóstolo ele não vai lembrar. Eu lembro que eu estava tão, na unção, no fogo e a glória. Era um culto de campanha, ali no Dema ainda. E me ligaram, falaram, tem um... Ricardo, você pode fazer uma entrevista no condomínio lá no Nova York, no endereço tal? Eu falei, não, eu vou sim, mas que hora que é? 8 horas da noite, é o horário do culto. Eu lembro que eu passei, eu estava chegando na igreja. Eu não precisava nem... de dar satisfação ao apóstolo, nem me conhecia direito, mas eu lembro que eu passei na igreja lá, falei, pastor, eu recebi uma ligação para fazer uma entrevista de emprego, e eu vou lá, mas só que se der tempo eu volto aqui para o final do culto, e ele abençoou, como sempre, como ele faz com todos, ele abençoou, Deus vai abençoar, e eu lembro que eu fiz aquela entrevista. Quando eu cheguei lá, aí que está a questão do endereço, que eu não conhecia as ruas de Nova York, a moça me passou o endereço, a Capistrano, número 1, Nova York, aí eu, no mapa, no meio do caminho, eu abri, e eu peguei e fui seguindo. Na hora que eu cheguei, queridos, eu vi que era aquele prédio que eu tinha orado por 20 dias, estendendo as minhas mãos. Toda manhã, 7 horas da manhã, eu orava naquele lugar e pedia, Deus, abre a porta. Abre a porta. E ali eu não parava em emprego, queridos. Depois que eu cheguei neste lugar aqui na CACL, comecei a ser ministrado, comecei a colocar em prática a palavra, aquilo que era ministrado nesse altar pela vida do apóstolo, da apóstola, as pessoas que subiam neste lugar, a minha vida mudou, eu não parava em emprego, queridos. Lá eu fiquei durante muitos anos, eu nunca tinha tirado uma férias, eu nunca tive o gosto de tirar uma férias na minha vida, para você ter ideia. Lá eu tirei muitas férias, e dali Deus começou a me abençoar, Deus começou a me prosperar, mas eu tive que agir, eu tive que se movimentar, eu tive que ter atitude. Você quer que Deus abra a porta de trabalho para você? Tome uma atitude. Saia do sofá, saia da frente da televisão, saia do celular, saia do TikTok, saia do Facebook, saia do Instagram. Isso está roubando a sua prosperidade. Deus quer te abençoar. Deus, Ele quer abrir portas grandes e poderosas. Quantas portas já não se fecharam por causa da sua atitude, ou seja, pela sua falta de atitude. Mas é no mover das águas que o milagre acontece. A partir de hoje, se você tomar posse, você entender essa palavra e colocar ela em prática, a sua vida não vai ser mais a mesma. Se as portas estavam fechadas, essa semana muitas portas irão se abrir. Se talvez estava buscando uma promoção no trabalho, estava faltando sua atitude, pode se preparar nos próximos meses, no culto da virada, no nome de Jesus. Alguns antes disso vai contar o testemunho, apóstolo, eu fui promovido na minha empresa. Mas por que não foi antes? Porque falta atitude, falta se movimentar, quer que as coisas caiam do céu, e não é assim que acontece. Pessoas não vêm mais para a igreja porque estão com dor, porque estão doentes. Mas se ela se levantar e tomar a atitude de vir à igreja, vai ser na igreja que ela vai ser curada, que o milagre vai acontecer. Mas muitos, eu quero dizer para você que está nos assistindo, talvez essa palavra, talvez você está assistindo porque você não consegue se locomover, não tem quem te traga. Mas deixa eu dizer para você que está aqui também, muitos deixam de vir para o culto, deixam de vir num culto poderoso como esse, num culto de celebração, porque estão com dor, porque estão doentes. Mas se ela se levantar e tomar atitude, que eles vai ser aqui na igreja, que ela vai ser curada de todo mal, de toda enfermidade, de toda dor. É aqui que o milagre acontece, é no altar de Deus, é na igreja. Jesus está passeando no nosso meio, e se você crer nessa noite, Ele vai te curar no nome de Jesus. A dor que você chegou sentindo aqui, eu profetizo caindo por terra, cessando no nome de Jesus. Não sou eu que estou te curando, mas é o próprio Deus. Muitas pessoas
deixam de vir para a igreja porque estão cansadas. Mas se ela se levantar e vir para a igreja, vai ser na igreja que Deus vai renovar as forças dela como a da águia. Mas muitos, eu trabalhei, eu estou cansado, eu estou no meu direito, e deixa de vir para a igreja. Eu vou assistir online, depois eu assisto a palavra. Deus, Ele abençoa através do YouTube, do Facebook, realmente aqueles que não tiveram condição, aqueles que não podem, aqueles que estão inacessíveis, que não estão acessíveis, queridos. Mas aquele que pode vir e não vem, me desculpe falar, não vai acontecer nada na vida dessas pessoas. Porque ela pode fazer algo e não faz. Ela pode se movimentar, ela pode tomar uma atitude, mas ela não faz. Está cansado? Vem para a igreja, que Deus vai renovar as forças como a da águia. A pessoa vai sair daqui zero bala, voando nas asas do Espírito, no nome de Jesus. Eu profetizo, se você chegou aqui cansado fisicamente nessa noite, espiritualmente você vai sair daqui renovado, voando nas asas do Santo Espírito de Deus, porque é assim que Deus faz. E é assim que Deus vai fazer na tua vida. Pessoas deixam de vir para a igreja porque o esposo não quis vir, ou porque a esposa não quis vir. Mas deixa eu dizer, isso é só um pretexto, é só uma desculpa para não vir para a igreja também. Hoje eu sou um pastor, hoje vocês estão vendo eu ministrar aqui, foi porque um dia a pastora, ela tomou atitude, ela se posicionou diante de Deus. Todo domingo ela chamava, na época de namoro ainda, namoro, não foi depois de casado não, na época de namoro ainda, porque eu falo assim, você tem que tomar atitude diante de Deus, seja no seu casamento ou no seu namoro, queridos, tem que tomar uma posição diante de Deus. E ela chamava todo domingo para vir para a igreja. Vamos para a igreja, e eu desbratinava aqui, ali, não vamos hoje não, vamos ficar em casa, e vamos. Chegou um dia que ela falou, você pode não querer ir, mas eu vou para a igreja, você fica na sua casa, depois do culto acaba 9h30 da noite, você vai lá na minha casa, e a gente namora, dá uns beijos, e nós encerramos o nosso final de semana. Só que ela falou, vou para a igreja, e na época, eu vou falar para você, queridos, eu fui liberto de muitas coisas, uma das coisas que eu fui liberto na época foi do ciúme. Pensa num cara ciumento, era eu. Era o demônio do ciúme, queridos, que havia sobre a minha vida. E o que eu pensei quando ela tomou essa atitude? Ela falou, eu vou, você pode ficar. Depois nós se encontramos, depois do culto. Aí eu fiquei meditando aquilo, eu falei, rapaz, eu vou com ela. Que vai que chega lá, ela encontra outra pessoa, sabe, encontra um varão lá. E eu falei, o quê? Eu peguei e fui, emburrado, mas eu fui para a igreja. E olha o que ele fez comigo. Olha o que ele fez comigo, queridos. Você pode glorificar Deus por isso? Olha o que Ele fez comigo, queridos. Por causa de uma atitude dela, eu me posicionei por causa do ciúme, falei, eu vou. Aí eu creio que os céus, Deus falou, é isso que eu precisava, que ele apenas estivesse lá, que ela tomasse atitudes, que ela não cedesse a ele, e ela não cedeu. E hoje eu estou aqui, porque ela tomou uma posição, mas muitas esposas hoje, o esposo não vem, fala, vamos ficar em casa, nós foi pro rancho hoje, nós foi pro Hot Plant, que nós mais vê é foto do Hot Plant, piscina o dia inteiro e tal, e água, suga energia, sim ou não? Mas chega na hora de vir pro culto, o esposo, o vaso fala, eu não vou hoje não. Ela mas por que você não vai? Ela dá uma... mas também não, eu não fui porque ele não foi. É mentira. Deus, ele sabe que é mentira. Porque o homem e a mulher, de atitude, se o outro fala que não vai, eu vou. Porque é assim que Deus faz. Aí Deus vai fazendo a obra. Mas muitos deixam, abrem mão, não tem atitude. Não tem como. É no mover das águas que o milagre acontece. Deixa eu dizer para você, Deus não precisa, já estou finalizando. Deus, ele não precisa de ajuda para operar milagres, mas nós temos que fazer a nossa parte. Diga assim comigo, diga, eu preciso fazer a minha parte. Olha para quem está do seu lado, diga assim, você precisa fazer a sua parte. Quem se movimenta, queridos, recebe milagres. Quem se movimenta recebe bênçãos. Quem se movimenta recebe curas e portas se abrem. Diga assim, quem se movimenta, muitas coisas boas acontecem. É no mover das águas que o milagre acontece, queridos. Já estou encerrando, mas eu não posso deixar de dar testemunha. A pastora começou a semana passada. E ela falou do enxoval, falou do nosso casamento. Mas deixa eu dizer para você, quando nós nos casamos em 2003,
Em 2002, nós nos batizamos e um ano depois nós nos casamos. E ali, aquele primeiro amor nosso com Deus mesmo, sabe, o coração pegava fogo. E a nossa vida era um rebuliço, aquela vida de namoro, sabe, impuro, queridos. Mas o nosso coração ardia, pegava fogo. Deus já tinha um propósito na nossa vida. Coração pegava fogo e a gente decidiu andar em santidade. Foi, vamos andar em santidade. Nós não vamos pecar mais contra Deus, vamos andar em santidade, que Deus vai nos honrar. Mas não estava sendo fácil, queridos. Todos os dias, sabe, encostava, saía faísca, só por Deus só, queridos. Talvez você que namora, você sabe o que você passa, o que você vive, mas se você não tomar uma atitude diante de Deus, fica difícil Deus te abençoar. Mas ali foram passando os meses, e a coisa arrochando, fala, meu Deus do céu, fala, meu Deus do céu, e ela firme, porque às vezes o homem sempre, sabe, entendeu, os varão, cadê os varão? E ela firme, não, e eu sei que chegou um tempo, nós já estávamos noivos, e chegou uma época, um tempo, em setembro, eu lembro até hoje, através de um culto de domingo, Deus falou muito forte no nosso coração. Aí eu falei com ela, vamos nos casar? Ela, vamos. Falei, então vamos falar com o pastor hoje. Acabou o culto, nós pela fé, nós começamos a se movimentar, tomamos uma atitude e fomos lá, conversamos com o pastor, pastor, nós vamos nos casar e tal, mas quando vocês o que vocês têm para casar? Eu falei, não tem nada. Foi igual a pastora falou, sabe qual era a fé que nós tínhamos no nosso coração? Eu falava para ela, falou, ó, Deus vai nos abençoar, nós casa, nós alugamos uma casa, nós fazendo as coisas, nós alugamos uma casa, nós compramos a geladeira da mãe do pastor que estava vendendo na época, acho que era R$150, nós compramos aquela geladeira, compra um fogão, nós compramos um colchãozinho e a gente dorme ali, nós vamos conquistando junto, nós vamos vencer junto, Deus vai nos abençoar junto, e é aquilo que nós tínhamos dentro do coração, e ela junto comigo, queridos, nessa fé, falando, pastor, não tem nada não, mas Deus vai abençoar, Ele amém, então eu abençoo sempre a vida de vocês, queridos, em setembro, aí nós já começamos a agir, fomos no cartório, aquele casamento comunitário na época, fomos ver como funcionava, colocou uma data na igreja, aí nós fomos ver no cartório, bateu outra data, mas nós falamos, vamos manter, nós casamos um dia no cartório, na outra nós recebemos a bênção na igreja, mas nós vamos nos casar, mas nós começar a se movimentar, porque muitos hoje estão vivendo aquela vida, aquele namoro, que não é a vontade, a pessoa ela se entristece, mas ela não resiste ao pecado, o que acontece? Aí vivendo uma vida de pecado diante de Deus, as coisas não acontecem, mas eu vou casar, mas eu não tenho dinheiro para fazer festa, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo, nós não pensamos em festa, em nada, mas Deus vai nos abençoar, e sabe o que Deus fez? Em setembro, nós decidimos nos casar num domingo, dia 1º de novembro nós estávamos casados. Não deu 2 meses, eu acho, que primeiro nós casamos, não deu 2 meses, mas sabe o que Deus fez nesse período de menos de 2 meses? Deus começou a levantar pessoas que deu fogão, que deu geladeira, pessoas que deu televisão, armário de cozinha, pessoas que deram sofá, pessoas, sabe o que nós ganhamos? Eu lembro até hoje, nós contamos no cômodo, onde nós moramos, um malote de dinheiro fechado para nós comprarmos uma casa aqui no Rio da Mandarina. Deus fez isso em 2 meses, porque nós tomamos a atitude diante dele, queridos. É no mover das águas que o milagre acontece. Nós não tínhamos nada, nós iríamos morar de aluguel. Esse era o planejamento, mas crendo que Deus ia abençoar. Mas por nós fazermos isso, Deus falou, é isso que eu queria, agora eu vou abençoar, eu vou levantar fulano, eu vou levantar ciclano, e vocês serão abençoados poderosamente. E assim aconteceu. Tome uma atitude diante de Deus, que Deus vai te abençoar poderosamente. Queridos, muitos sabem que em dezembro a pastora perdeu o bebê, ela estava grávida. Um dos nossos sonhos é ter a segunda filha, ter mais um filho, mas em dezembro ela perdeu o bebê. Nós ficamos abatidos ali no dia, mas só que nós levantamos, sacudimos a poeira, queridos, e falamos, Deus vai nos abençoar. 2022 é um ano de coisas novas, o milagre vai acontecer. Mas só que eu não fiquei parado, comecei a tomar algumas atitudes, assim como eu disse algumas palavras atrás. Se você for no meu carro hoje, você vai ver lá o que eu estou fazendo, a direção que Deus me deu. Eu coloquei uma cadeira, um bebê conforto lá, que ele está no meio do carro, porque o meu milagre está sendo gerado. É no mover das águas que o milagre acontece. Muitos podem chamar de louco, de maluco, mas eu sou apaixonado por Deus e eu confio
confio nas suas promessas. Pode passar o tempo que for, mas a palavra vai se cumprir, queridos. O inimigo veio para tentar nos abalar, para nos tirar o foco da palavra, das promessas de Deus. Mas sabe o que ele fez? Foi fortalecer a nossa fé. Porque daqui uns tempos vocês vão ver a pastora aqui de barriga, vocês vão ver aqui a nossa bebê sendo consagrada neste lugar, e isso vai fortalecer e edificar ainda mais a fé de vocês. Eu creio, porque é assim que Deus faz, queridos. Mas nós estamos se mexendo, estamos se movimentando, estamos agindo a nossa fé, e não estamos nos importando com o que falam, com o que dizem, mas nós estamos agindo o que? Na palavra. Acabou o culto passado, é mover as águas. Ela disse: só no mover das águas que o milagre acontece. Acabou o culto, eu dei aquela olhada para ela, falei: é no mover das águas, né? Vamos mover as águas já já. Você entendeu o mistério, queridos? Tem que fazer acontecer, não é parado não. Falei: vamos mover as águas. Ela deu aquela risadinha. Queridos, eu creio que o meu milagre está perto, que o meu milagre está chegando. Deixa eu dizer para você, queridos, se lance em Deus, se lança no Senhor. Você que namora, eu quero uma festa, coloca a sua vida em ordem, que Deus vai te honrar. Nós não tivemos festa, se levantaram pessoas, deu bolo, churrasco, mas nós temos um sonho. Eu disse para a pastora: com 20 anos, estou abrindo isso para a igreja hoje. Com 20 anos nós vamos fazer a nossa festa de casamento. Queridos, o ano que vem dá 20 anos. Falei: meu Deus, 20 anos passou como piscar de olhos. Tem alguns aqui na igreja que eu já falei os meus planos. A pastora não sabe, só sabe o que nós vamos fazer, que Deus vai abençoar, eu não sei como, mas vai fazer. Só que ela não sabe o que eu estou planejando, porque é algo que pegou fogo no meu coração. Eu creio que Deus vai honrar. Já comecei a falar com alguns: você consegue fazer isso? Eu passo no lugar, queridos, sempre que eu passo naquele lugar, eu falo: Deus, ora, Deus, não deixa que mexam nesse lugar aqui, não deixa que mexam aqui. E Deus está guardando esse lugar por quase 20 anos, queridos. O lugar ao redor mudou tudo, mas o lugar está igual. Eu creio que Deus está no negócio, mas só que nós sonhamos, nós nos posicionamos. Eu creio que Deus vai abençoar poderosamente no nome de Jesus. Essa noite tem anjos subindo e descendo neste lugar, queridos, agitando as águas que estavam paradas, aquilo que te impedia de viver a bênção, de viver o milagre de Deus. Mas eu deixei para você. Você que quer viver o sobrenatural de Deus, você tem que se levantar, você tem que ter atitude, você tem que se movimentar. As adversidades, as coisas dirão que não, mas Deus, Ele diz que sim. Os impossíveis para você, os impossíveis do homem é possível para Deus.